Você já se perguntou por que alguns carros são construídos de forma tão desnecessariamente complicada? Então aperte os cintos, porque estamos prestes a mergulhar em alguns dos capítulos mais loucos da história automotiva, momentos em que engenheiros brilhantes aparentemente ignoraram todos os limites do bom senso. Não se trata de veículos de luxo ou gadgets. Trata-se de monumentos itinerantes à ambição excessiva, exemplos do que acontece quando pessoas inteligentes acham que soluções simples são só para pessoas sem graça. Hoje, apresentamos os 10 carros mais superprojetados de todos os tempos. E eu prometo, alguns desses modelos farão você se perguntar o que diabos acontecia naquelas salas de design naquela época. Se você é tão fascinado por tecnologia de veículos maluca quanto nós, clique em curtir e inscreva-se no canal, é uma grande ajuda e garante que possamos descobrir ainda mais absurdos técnicos para você. 10º, o BMW Z1. Em 1989, a BMW aparentemente decidiu que portas de carro comuns eram simplesmente muito sem graça. Então, eles desenvolveram o Z1, um roadster cujas portas não abriam para os lados nem deslizavam para trás. Em vez disso, elas desapareciam verticalmente na carroceria. Sim, você ouviu direito. As portas deslizavam para dentro das soleiras laterais como em um filme de ficção científica, retraindo-se completamente. O espetáculo parecia espetacular, mas tinha pouca utilidade prática. Só o mecanismo da porta exigia a impressionante quantidade de 13 motores elétricos separados. Em comparação, a maioria dos carros usam um único motor para acionar as 4 janelas. Mas a situação fica ainda mais absurda. Toda a carroceria era feita de painéis termoplásticos, que, segundo a BMW, podiam ser substituídos como peças de roupa. Supostamente, deveria ser possível substituir todas as peças da carroceria em 40 minutos. Na prática, quase ninguém tentou isso. O verdadeiro destaque do Z1. Você podia dirigir com as portas abertas e sentir o vento nos tornozelos, a 120 km por hora na estrada. Faz sentido? Nem um pouco. Mas a BMW foi ainda mais longe. Eles dotaram o carro de uma suspensão traseira multibraço altamente complexa, que mais tarde foi usada até mesmo no Série 3. Somado a isso, havia um assoalho completamente plano para otimizar a aerodinâmica, o que é meio inútil, considerando que a maioria dos motoristas dirigia com as portas abertas, destruindo completamente o fluxo de ar. Todo o projeto foi essencialmente um playground para o departamento de engenharia, prova de que às vezes você simplesmente consegue, mesmo quando não deveria. Entre 1989 e 1991, exatamente 8.000 exemplares foram construídos. E cada um custou o equivalente a uma moeda de 5 libras bem equipada. Surpreendentemente, as portas retráteis da maioria dos modelos sobreviventes ainda funcionam hoje, o que é quase um milagre, dada sua complexidade absurda. O Z1 foi, em última análise, o exemplo perfeito de como um carro pode resolver problemas que nunca existiram. Quer entrar? Aperta um botão e espera até que a porta afunde lentamente no assoalho do carro, um verdadeiro drama em vários atos. É impossível não se perguntar, a BMW considerou seriamente como tornar a entrada no carro o mais inconveniente e demorada possível? Se sim, missão cumprida. Número 9. O Volkswagen Phaeton. Se há um carro que pode ser considerado o fracasso mais ambicioso do mundo automotivo, provavelmente é este. Em 2022, a Volkswagen decidiu que era hora de subir para o nível de luxo, equiparando-se ao Mercedes Classe S e ao BMW Série 7. O resultado? Um sedã com preço acima de 100 mil euros, repleto de tecnologia como se tivesse sido feito para voar até a Lua. Na época, Ferdinand Piëch era o CEO da VW, e ele mesmo definiu os requisitos. O carro precisava manter facilmente uma velocidade de 300 km por hora a uma temperatura externa de 50 graus Celsius. O interior nunca poderia ficar mais quente do que 22 graus Celsius, mesmo sob o sol escaldante do deserto. E precisava ser tão silencioso que ainda fosse possível sussurrar uns aos outros a toda velocidade. Não eram sugestões, eram especificações rígidas. Para atingir esses objetivos quase absurdos, a VW se esforçou ao máximo. O Phaeton recebeu um sistema de ar-condicionado de 4 zonas com 18 atuadores apenas para a distribuição do ar. A ventilação sem correntes de ar utilizava tecnologias da indústria aeroespacial. As janelas eram feitas de vidro com isolamento acústico duplo, tão pesado que eram necessárias dobradiças reforçadas.
A suspensão ar tinha mais sensores do que outros carros possuem componentes eletrônicos combinados. E como se não bastasse, a VW até construiu uma fábrica só para este modelo, não uma linha de produção comum, mas uma fábrica de vidros em Dresden com piso de madeira de bordo. Sim, madeira de bordo de verdade, em uma fábrica de automóveis. Os clientes podiam assistir à montagem de seus veículos por pessoas de jaleco branco, quase como a produção de um cronômetro suíço. Os bancos tinham 18 opções de ajuste, incluindo ventilação, funções de massagem e aquecimento. O acabamento em madeira nobre vinha de árvores centenárias. Até pneus especiais foram desenvolvidos para não furar ao estacionar. E a tampa do porta-malas fechava com um puxador suave e elétrico, como o de um sedã de luxo de luxo. Mas, apesar de todas essas obras-primas técnicas, quase ninguém queria pagar 6 dígitos por um Volkswagen. Menos de 1.000 unidades eram vendidas anualmente nos Estados Unidos, até que o projeto foi finalmente abandonado. O Phaeton provou que é possível projetar um carro com exagero, levando-o à perfeição, mas mesmo a tecnologia mais sofisticada não pode prejudicar a imagem da marca. A VW investiu bilhões em um veículo que era objetivamente superior aos seus concorrentes em muitos aspectos. Ele apenas tinha o emblema errado no capô. Número 8. O Citroën SM. Este carro é o resultado de engenheiros franceses, depois de muitas taças de Bordeaux, que decidiram reinventar completamente o automóvel, e, no processo, jogaram todas as convenções pela janela. Quando o SM foi lançado em 1970, era para ser o grande sucesso da Citroën no segmento Grand Touring. Em vez disso, tornou-se um experimento itinerante que levantava perguntas que ninguém havia feito, e fornecia respostas que ninguém precisava. Vamos começar com o motor. A Citroën não tinha uma unidade adequada internamente, então eles simplesmente compraram uma Maserati e mandaram construir um V6 sob medida para eles. Mas não era qualquer V6, este motor tinha 3 carburadores e correntes de comando que precisavam ser reajustados a cada 4.800 km. O motor era montado tão à frente que a substituição das velas de ignição dianteiras exigia a remoção dos painéis da carroceria. E então o chassi, pura magia Citroën. O sistema hidropneumático podia elevar e abaixar o carro, equalizando qualquer carga e proporcionando um passeio de tapete voador. Parece um sonho, até você descobrir que ele operava a uma pressão de mais de 146 bar. Isso é mais do que muitas plantas industriais. Até mesmo um pequeno vazamento podia fazer o carro desabar sobre os batentes do eixo. Mas a direção. A Citroën desenvolveu um sistema chamado Diravi, um sistema de direção hidráulica totalmente hidráulico, sensível à velocidade e com retorno automático. Era tão avançado que parecia uma entidade alienígena. O volante tinha apenas 2 voltas de uma trava a outra e, em alta velocidade, um espirro bastava para mandar o carro para a faixa oposta. O SM já contava com limpadores de para-brisa com sensor de chuva em 1970. Os faróis internos acompanhavam a direção do volante. Os freios eram acionados não por um pedal, mas por um botão sensível à pressão. Nada naquele carro era normal, simplesmente porque a Citroën assim o queria. Até a alavanca do pisca-pisca era um pouco incomum, porque eles achavam que sabiam mais. Cerca de 13.000 exemplares foram construídos antes que a realidade se concretizasse. A complexidade técnica era avassaladora. Um único defeito no sistema hidráulico podia paralisar simultaneamente a direção, a suspensão e os freios. Muitos mecânicos apenas deram uma olhada rápida sob o capô, e depois desistiram. Hoje, os proprietários de um SM formam comunidades unidas porque só eles realmente entendem a loucura engenhosa deste veículo. O Citroën SM continua sendo um exemplo fascinante de como genialidade demais às vezes é mais perigosa do que falta dela. Número 7. O Mercedes-Benz Classe SW140. Este veículo demonstra de forma impressionante o que acontece quando os engenheiros alemães ouvem, custe o que custar, basta torná-lo perfeito. Na década de 1980, a Mercedes investiu o equivalente a mais de 1 bilhão de euros no desenvolvimento deste tanque móvel em um traje sob medida. Protótipos foram testados ao longo de 16 milhões de quilômetros. O resultado foi um carro tão elaborado que quase sobrecarregou financeiramente toda a marca. As portas, por si só, já eram um feito de engenharia. Janelas com vidros duplos garantiam um isolamento acústico perfeito. Motores de fechamento suave fechavam as portas automaticamente. Já em 1991, as janelas tinham funções automáticas de subida e descida com detecção de obstáculos.
Mas a Mercedes não parou por aí. Bicos de lavagem do para-brisa aquecidos, coluna de direção com ajuste elétrico e função de memória e encostos de cabeça traseiros com altura ajustável ao toque de um botão, tudo fazia parte do pacote. A série W140 foi o primeiro classe S com eixo dianteiro de braços duplos triangulares. Contava com tantas unidades de controle eletrônico que as oficinas precisavam de equipamentos especiais apenas para se comunicar com o veículo. Só o chicote elétrico pesava mais de 45 quilos. Alguns modelos tinham 100 motores elétricos, sim, 100. Em comparação, um Honda Civic da mesma época tinha cerca de 6. Só os bancos eram movidos por 12 motores por unidade. Como opcional, havia um sistema de nivelamento hidráulico no eixo traseiro que mantinha o veículo perfeitamente nivelado, independentemente da carga. Funcionou perfeitamente, até a conta do reparo, que custou cerca de 4.600 euros. O ar-condicionado automático podia regular 4 zonas de temperatura diferentes, inclusive considerando a luz solar, e se ajustando conforme necessário. No entanto, toda essa tecnologia tinha um preço. O W140 ficou tão pesado que novos motores foram necessários para oferecer um desempenho adequado. O modelo V12 pesava impressionantes 2,5 toneladas vazio, mais pesado do que muitos SUVs atuais. Isso exigia pneus especialmente desenvolvidos que suportassem tanto o peso quanto a velocidade. Quando o modelo foi finalmente revelado, o CEO da Mercedes, Werner Kniepfer, admitiu abertamente que eles haviam exagerado. A produção era extremamente cara, assim como o preço de compra. O W140 tornou-se a personificação máxima da engenharia alemã sem consideração por custos, um monumento à obsessão tecnológica sem limites. Hoje em dia, os W140S podem ser encontrados nas mãos de colecionadores, cuidados com carinho até nos mínimos detalhes, ou esquecidos em ferros velhos porque uma única unidade de controle eletrônico quebrou e o reparo custou mais do que o próprio carro. Sexto, o Lexus LFA. Este veículo é o resultado de engenheiros da Toyota que se esqueceram momentaneamente de que um carro também deve ser lucrativo. O desenvolvimento começou no ano 2000, mas o carro só chegou ao mercado 10 anos depois. Durante esse período, o projeto foi completamente relançado 2 vezes. Eles trocaram o chassi de alumínio por um monobloco de fibra de carbono, e praticamente todos os componentes foram redesenhados do zero. O resultado, um Lexus custando 375 mil euros, com a Toyota tendo prejuízo a cada unidade vendida. O motor por si só é um sonho técnico em estado de euforia. A Lexus investiu anos no desenvolvimento de um V10 de 4,8 litros capaz de girar até 9.000 rotações por minuto. O som lembrava o de um carro de Fórmula 1, o que não é coincidência, já que a Lexus trabalhou com a divisão de instrumentos musicais da Yamaha para afinar com precisão o som do escapamento. Sim, exatamente, as mesmas pessoas que constroem pianos. O motor foi projetado de forma tão compacta que, apesar de ter 2 cilindros adicionais, era menor do que muitos motores V8. Mas agora as coisas ficam realmente malucas. O contagiros digital não era apenas um truque. A Lexus afirmava que o motor girava tão rápido que um velocímetro analógico não conseguia acompanhar. Muitos componentes eram feitos de fibra de carbono especialmente desenvolvida, 66% mais leve do que peças de alumínio comparáveis. E, no entanto, o carro inteiro pesava apenas cerca de 1,5 toneladas, quase inacreditável para um veículo de alta tecnologia com esse nível de equipamento. A Lexus produziu 12 protótipos diferentes, testou o carro em temperaturas extremas, variando de -30 a 50 graus Celsius, e realizou testes de resistência 24 horas por dia em Nürburgring. Tudo para um carro que, no final, teve apenas 500 unidades produzidas. A atenção aos detalhes era incomparável. Os pedais eram fresados em blocos de alumínio sólido e a estrutura de fibra de carbono no interior se estendia perfeitamente por todos os painéis de acabamento. Até mesmo o kit de ferramentas de bordo foi projetado para caber perfeitamente em seu compartimento, sem fazer o menor ruído. Cada motor LFA foi montado à mão por um único especialista. A carroceria foi criada em uma sala limpa, normalmente encontrada apenas na engenharia aeroespacial. O processo de pintura levou 3 semanas. E embora tudo isso pareça impressionante, a Lexus perdeu dinheiro em cada venda. Cerca de 750 milhões de euros foram investidos no desenvolvimento, ou seja, 1,5 milhão de euros por carro. No entanto, eles foram vendidos por metade desse valor. O LFA demonstrou de forma impressionante que alguns projetos apaixonantes não fazem sentido econômico, mas criam algo que desafia todas as convenções.
Ele ainda é considerado um dos melhores carros para motoristas de todos os tempos. Um monumento à arte da perfeição, criado por engenheiros que receberam apenas uma instrução: torná-lo melhor do que qualquer coisa que já existiu, custe o que custar. Número 5. O Bugatti Veyron. Tudo começou com um objetivo aparentemente simples: construir o carro de produção mais rápido do mundo. Mas o que se seguiu foi uma aventura técnica tão extrema que muitos especialistas a consideraram completamente irreal. O grupo Volkswagen investiu cerca de 1,5 bilhão de euros em um projeto que resultou em um prejuízo de cerca de 5 milhões de euros por carro vendido. Imagine só, eles perderam mais dinheiro por veículo do que outros supercarros custaram para construir. O Veyron precisava atingir mais de 400 km por hora, e isso pode parecer simples até você entender as leis da física por trás disso. A resistência do ar aumenta exponencialmente com a velocidade. Acelerar de 300 a 400 km por hora não requer 20% mais potência, requer quase o dobro. A Bugatti desenvolveu um motor W16 com 1000 cavalos de potência, apoiado por 4 turbocompressores, essencialmente 2 motores V8 lado a lado, com 4 turbos de refrigeração por 10 radiadores separados. O sistema de refrigeração por si só era mais complexo do que o de veículos inteiros de outros fabricantes. Em velocidade máxima, o Veyron consumia aproximadamente 5 litros de combustível por minuto. Os pneus Michelin especialmente desenvolvidos, que custavam 25 mil euros o conjunto, duravam exatamente 15 minutos e as rodas, apenas 3 minutos antes de ceder às enormes forças centrífugas. E fica ainda mais absurdo: para atingir a velocidade máxima, o veículo precisava ser parado. Em seguida, era preciso inserir uma chave especial e esperar enquanto o carro se preparava para sua missão, como um caça-jato, spoilers recolhidos, trem de pouso abaixado, sistemas verificados. O Veyron foi literalmente transformado. Tecnicamente, tudo foi projetado para o excesso: uma transmissão de dupla embreagem de 7 marchas, tração integral com distribuição de torque variável e freios de cerâmica que conseguiam parar o veículo de 400 km por hora em menos de 10 segundos. O processo de desenvolvimento também foi inédito. A Bugatti passou anos testando como manter o motor refrigerado a esse nível de desempenho. Protótipos foram testados no deserto de Mojave, no Ártico e em todos os lugares entre eles. Dezenas de veículos foram sacrificados em testes de colisão para atender aos padrões de segurança de um veículo capaz de atingir velocidades superiores a 260 km por hora. O interior era tão requintado quanto o resto. Cerca de 20 peles de couro selecionadas a dedo foram usadas em cada carro, cada costura executada com absoluta perfeição. Os interruptores de alumínio eram fresados a partir de blocos sólidos. Até a chave de ignição era uma obra de arte, mais cara do que muitos relógios de pulso de luxo. No final, 450 Veyrons foram construídos, e um prejuízo total de aproximadamente 2,25 bilhões de euros foi incorrido. E, no entanto, foi um marco na engenharia. Um carro que voou pela rodovia a 400 km por hora e percorreu suavemente o trânsito da cidade na manhã seguinte. Uma loucura técnica, possibilitada por uma empresa disposta a perder mais pela perfeição do que outras jamais ousariam investir. Quarto, o McLaren F1. Antes, os supercarros eram considerados velozes, mas frequentemente representavam um meio-termo entre desempenho, praticidade e confiabilidade. Gordon Murray, o criador da F1, considerou essa abordagem inaceitável. Seu objetivo era a perfeição absoluta, e o resultado foi um carro com um design tão radical que permaneceu o carro de produção naturalmente aspirado mais rápido por décadas. O orçamento? Não importava. O tempo de desenvolvimento? O tempo necessário. O resultado foi uma obra-prima técnica de proporções insustentáveis. Comecemos pelo compartimento do motor. A McLaren queria o melhor motor possível. Primeiro, recorreram à Honda. Quando recusaram, recorreram à BMW. A tarefa: um motor V12 naturalmente aspirado com mais de 100 cavalos por litro de cilindrada, que também precisava ser absolutamente confiável. A BMW Motorsport entregou um V12 de 6,1 litros com 627 cavalos que não superaqueceu nem no trânsito urbano. E o melhor de tudo, o compartimento do motor foi revestido com ouro de verdade, não como decoração, mas porque o ouro é o melhor refletor de calor conhecido. Cerca de 16 gramas de folha de ouro foram usados em cada exemplar. Os detalhes insanos continuaram. A caixa de ferramentas era feita de titânio para economizar cada grama desnecessária.
O CD Player foi especialmente desenvolvido para ser 50% mais leve que os modelos padrão. Até o ar-condicionado opcional foi especialmente construído, extremamente leve, mas ainda assim, com 15 quilos, pesado demais para o gosto de Murray. O motorista sentava-se centralmente, com 2 passageiros escalonados ao lado, a posição perfeita do ponto de vista da dinâmica de direção. Mas isso também significava um layout completamente personalizado para os pedais, coluna de direção e painel. E portas borboleta especiais, apenas para permitir a entrada e saída. O chassi era feito de fibra de carbono, numa época em que outros fabricantes ainda experimentavam fibra de vidro. Cada veículo exigia 3.000 horas de produção. A suspensão dispensava completamente a assistência eletrônica. Murray queria um feedback puramente mecânico. Sem ESP, sem controle de tração, inicialmente nem mesmo abraços. Só você, 627 cavalos de potência, e as leis da física. E agora vem a parte realmente absurda. A McLaren investiu cerca de 70 milhões de dólares no desenvolvimento do F1. O plano era construir 300 unidades a 540 mil dólares cada. No final, apenas 106 foram construídas, porque até mesmo multimilionários consideraram o preço excessivo. Cada carro levou 3 meses e meio para ser construído. Apesar do preço astronômico, a McLaren perdeu dinheiro com cada unidade, mas eles criaram algo atemporal. Em 1998, a F1 atingiu a velocidade máxima de 338,1 km por hora, um recorde que permaneceu imbatível por muitos anos. Ainda mais significativo, porém, foi o que a F1 provou: quando você ignora a lógica econômica e se dedica inteiramente à engenharia, a mágica acontece. Ainda hoje, os McLaren F1 são vendidos por mais de 20 milhões de euros, porque, até hoje, nenhum outro carro se iguala a esse nível de obsessão técnica. Terceiro, o Mercedes-Benz Classe G. O chamado G-Wagen é indiscutivelmente o exemplo mais bem-sucedido de engenharia extrema já visto sobre 4 rodas. Originalmente projetado em 1979 como um veículo militar para as Forças Armadas Alemãs, o veículo off-road angular se transformou em um símbolo de status da alta sociedade, especialmente popular nas ruas de Beverly Hills, muitas vezes mais caro do que uma casa. E, no entanto, a estrutura básica ainda se baseia no mesmo design de 45 anos atrás, só que com mais couro, mais telas e consideravelmente mais brilho. O Classe G é absurdamente grande. As dobradiças das portas são externas, visíveis, porque são tão sólidas que dispensam proteção. Cada porta pesa cerca de 90 kg e fecha com um som metálico que lembra o de um cofre. Até o travamento soa como o de uma fechadura de precisão, é puro teatro, mas teatro da mais alta qualidade. E ainda há os 3 bloqueios de diferencial, sim, 3. Enquanto a maioria dos veículos off-road se vira com 1 ou, no máximo, 2, os diferenciais dianteiro, traseiro e central do G-Wagen podem ser completamente bloqueados. Dessa forma, todas as rodas giram exatamente da mesma forma, mesmo que o terreno mais desafiador para muitos proprietários seja provavelmente o meio-fio em frente ao supermercado orgânico. A estrutura? Um suporte de escada enorme, tão resistente que provavelmente seria possível construir uma casa inteira sobre ele. Ela praticamente não mudou em décadas. A estrutura é soldada à mão, por especialistas treinados há anos. As folgas? Medidas com medidores de precisão, como usar instrumentos cirúrgicos para montar uma britadeira. O absurdo é que a Mercedes está, ao mesmo tempo, tornando o veículo cada vez mais luxuoso. Os modelos mais recentes têm porta-copos aquecidos e refrigerados, bancos massageadores e iluminação ambiente com 64 opções de cores, tudo montado sobre eixos rígidos e um chassi originalmente construído para uso militar. As contradições não param por aí. A aerodinâmica lembra a de um arquivo, mas sob o capô está um V8 biturbo de 577 cavalos. Os ângulos de entrada dianteiros poderiam se manter nos Alpes, mas o carro roda sobre rodas cromadas de 22 polegadas. O raio de giro? Tão grande que uma manobra normal costuma levar 5 voltas. E mesmo assim, as pessoas ainda pagam mais de 200 mil euros por ele. As maçanetas das portas ainda são de 1979, maçanetas cromadas pesadas que exigem muita força. O pneu reserva ainda está localizado na traseira, bloqueando a visão traseira e fazendo os retrovisores externos tremerem em alta velocidade. Mas isso não é fraqueza, é caráter. A Mercedes investe milhões anualmente só para elevar este fóssil móvel aos padrões modernos de segurança e emissões. Tudo foi renovado, exceto o que define o Classe G.
É uma contradição móvel, tecnicamente arcaico, mas ultramoderno, tão robusto quanto um trator, mas tão luxuoso quanto um lounge. Completamente exagerado, mas de alguma forma engenhoso. E, de uma forma estranha, funciona. Número 2, o Audi A2. Talvez o A2 fosse o carro mais avançado que ninguém queria. Em 1999, a Audi decidiu construir o carro compacto mais ambicioso do mundo em termos técnicos. Eles reuniram todas as inovações da sua época em um pequeno hatchback. O resultado foi um fracasso comercial cerca de 20 anos à frente de sua era. Toda a carroceria era feita de alumínio, não apenas peças individuais de chapa metálica, mas uma estrutura espacial completa feita de alumínio de aviação de alta qualidade, combinada com técnicas de construção aeronáutica. O resultado, um veículo com peso de apenas 895 kg, mais leve que um Mini Cooper atual, embora consideravelmente mais espaçoso. Mas a Audi não se limitou à construção leve. A parte inferior da carroceria era totalmente coberta para melhorar a aerodinâmica, a grade do radiador contava com abas ativas que fechavam em altas velocidades e o para-brisa ficava quase nivelado com a carroceria. O A2 atingiu um coeficiente de arrasto de 0,25, melhor do que muitos carros esportivos atuais, e isso em um formato subcompacto. A loucura tecnológica continuou também no interior. Os bancos podiam ser removidos e usados como cadeiras de acampamento. O banco traseiro era móvel e o assoalho do porta-malas estava equipado com trilhos integrados para acessórios. Até as saídas de ar foram especialmente projetadas para ocupar o mínimo de espaço possível. Nada foi deixado ao acaso. Depois veio o A2 3 litros, assim chamado devido ao seu consumo de combustível de 3 litros por 100 km. Essa versão foi uma demonstração tecnológica de poder. Pneus mais estreitos, capas sobre as rodas traseiras, transmissão manual automatizada, sem pneu reserva, rodas de magnésio e óleo de motor especial com atrito extremamente baixo. O resultado: consumo de combustível inferior a 3 litros, já em 1999. E mesmo assim, quase ninguém se interessou. O A2 era simplesmente caro demais, incomum demais e muito à frente de seu tempo. Os clientes não entendiam por que um Audi compacto custava o mesmo que um sedã Mercedes de médio porte. Mesmo pequenos buracos ao estacionar resultavam em custos de reparo exorbitantes devido à construção em alumínio. O design futurista envelheceu mal e as peças especiais tornaram a manutenção complicada e cara. Depois de apenas 6 anos, a Audi encerrou a produção, e perdeu dinheiro com cada veículo. Mas a ironia é, tudo o que tornava o A2 um carro exótico naquela época agora é padrão. Construção leve em alumínio, amplamente utilizada. Aerodinâmica ativa, esperada. Conceitos espaciais inteligentes, natural. O A2 estava certo em tudo, só que 20 anos antes do esperado. Hoje, o carro desfruta de status cult entre entusiastas que valorizam a genialidade técnica em detrimento do convencional. Número 1. O Volkswagen Phaeton W12. Sim, o Phaeton aparece nesta lista pela segunda vez, e com razão. A versão W12 merece sua própria distinção como, sem dúvida, o carro de produção com engenharia mais exagerada da história automotiva. Enquanto o Phaeton padrão já era um exagero técnico, a versão com motor W12 eclipsou tudo o que havia sido lançado antes. Este carro não era um carro de luxo comum, era o projeto de prestígio pessoal de Ferdinand Piëch, com o objetivo de superar todos os outros veículos em termos de proezas de engenharia. O motor W12 era uma obra de arte mecânica repleta de complexidade desnecessária. Em sua essência, consistia em 2 motores V6 de ângulo estreito, fundidos por um virabrequim comum, criando um motor de 12 cilindros e 6 litros, mais compacto do que muitos motores V8. Com seus 420 cavalos, não era um carro com potência recorde, mas a forma como entregava sua potência era única. 2 circuitos de refrigeração separados, 5 radiadores e um sistema de óleo com capacidade para quase 13 litros, nada menos que em um sedã. Mas isso era só o começo. O W12 Phaeton contava com suspensão a ar nas 4 rodas com controle contínuo dos amortecedores. O sistema conseguia escanear a superfície da estrada e ajustar a suspensão antes mesmo de encontrar um solavanco. Seu poder de computação superava muitos computadores domésticos da década de 1990. O autonivelamento era tão preciso que a Volkswagen alegou que era possível realizar cirurgias do banco de trás. O sistema de tração integral transferia o torque perfeitamente de 50 a 100% para o eixo traseiro. Um diferencial central torsen controlado eletronicamente detectava a patinagem antes mesmo que ela ocorresse.
A transmissão automática de 5 marchas era tão equipada com componentes eletrônicos que exigia seu próprio sistema de refrigeração. Por dentro, o luxo se tornou uma ciência. Os bancos tinham 18 ajustes de posição, eram aquecidos, ventilados e contavam com 4 programas de massagem diferentes, com intensidade ajustável individualmente. Os bancos traseiros reclinavam eletricamente, os encostos de cabeça eram aquecidos e até os painéis das portas tinham seus próprios módulos de aquecimento. O folheado de madeira genuína veio de uma única árvore para garantir a consistência dos veios e da tonalidade da cor em todo o interior, só a seleção da madeira levou mais de 100 horas. O couro vinha exclusivamente de touros das terras altas, pois suas peles eram mais impecáveis devido à menor incidência de picadas de insetos. O carpete era tão grosso que precisou ser cortado especialmente para funcionar com o freio de estacionamento eletrônico. O sistema de ar-condicionado sem correntes de ar, operado por 18 motores, regulava 4 zonas com diferença máxima de temperatura de 1 grau, detectava janelas abertas automaticamente e redirecionava o ar para evitar turbulência. Ele até monitorava a umidade e desembaçava as janelas antes que elas embaçassem. E agora vem a loucura total. O Phaeton W12 era tão complexo que a VW desenvolveu um equipamento de diagnóstico especial só para ele. Até mesmo manutenções simples exigiam técnicos com treinamento especializado. Alguns reparos exigiam que especialistas viessem diretamente da Alemanha. Um proprietário relatou uma conta de 15 mil euros para consertar a suspensão a ar. Outro pagou 8 mil euros por uma unidade de controle com defeito, e isso só pela tampa do porta-malas. Apesar, ou talvez por causa, desses excessos tecnológicos, o Phaeton W12 foi um sucesso absoluto de mercado, ironicamente. Menos de 500 unidades foram vendidas na América do Norte em 3 anos. Cada uma delas representou um prejuízo enorme para a empresa. Mas isso não importava para Piëch. Ele queria construir o sedã de luxo mais avançado do mundo, a eficiência econômica era secundária. E nesse objetivo tão limitado, o Phaeton W12 foi um sucesso absoluto. Continua sendo um marco da megalomania automotiva, tão complexo que nem mesmo seus desenvolvedores provavelmente o compreenderam completamente. E isso nos leva ao fim desta jornada pelo mundo de veículos gloriosamente superprojetados. Cada um deles um monumento ao que acontece quando engenheiros brilhantes recebem liberdade demais, e pouca restrição. Você já teve uma dessas maravilhas mecânicas? Tem coragem de admitir? Então compartilhe suas experiências, e quem sabe até suas contas de garagem, nos comentários. Porque, como diz o ditado, dor compartilhada é metade da dor. Se você gostou dessa jornada pelo mundo da loucura tecnológica, clique em curtir e inscreva-se no nosso canal para mais histórias sobre ideias brilhantes que foram um pouco longe demais. Até a próxima!